Sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, canal esse do YouTube. Meu nome é Mahakrishnanam e o objetivo desse canal é fazer comparações entre o conhecimento, o pensamento academicista, a filosofia, a teologia no Ocidente e o conhecimento ocidental em comparação com o conhecimento, com a sabedoria oriental do hinduísmo, especialmente dos Vedas, pela vertente da visão da escola Vaishnava, devocional, monoteísta, personalista, especialmente da escola de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ok, vamos lá, vem comigo. Então hoje nós estamos dando continuidade à segunda parte da nossa videoaula, que se chama A Celeuma Epistemológica entre Racionalistas e Empiristas e o veredito sobre tal ponto na filosofia, na sabedoria Bhagavata do Srimad Bhagavatam, Bhagavata relacionado a Bhagavan, a Deus, a sabedoria monoteísta do Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, que vem falar sobre Bhagavan, que vem falar sobre Deus. Bhagavan é outro nome para a divindade suprema pessoal, que é Krishna ou Vishnu, é uma referência a ela, ok? Então, se vocês quiserem entender o que está acontecendo, porque vocês pegaram a barca andando, mesmo assim são muito bem-vindos. Cliquem aqui em cima do nosso lado direito na tela, que vocês vão ter acesso à primeira parte da videoaula, que vai falar sobre os racionalistas, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre os empiristas, né? O empirismo britânico e o que os Vedas falam, o que o Srimad Bhagavatam fala sobre a formação das ideias, como se formam as ideias do ser humano. Será que elas já são inatas, a gente já nasce com essas ideias, ou não, elas só se formam através da experiência com os objetos? Vamos lá então desvendar esse grande problema na história do pensamento ocidental. Então aqui o nosso trio, né, do empirismo inglês, aqui à nossa esquerda no ringue, o nosso querido Locke, no centro o Berkeley e à nossa direita o nosso amadíssimo, gente boa, gorducho, o David Hume. Então, começando com Locke, né, pela ordem. Quando fazemos alusão ao termo empirismo, nos remetemos à sua etimologia original, que vem da palavra grega empiria, a qual significa experiência. Então isso está no dicionário de filosofia do Ferrater Moura. Está aqui a citação, vocês podem ir lá procurar. Designando em particular uma doutrina filosófica gnoseológica, ou seja, uma teoria do conhecimento, uma epistemologia, segundo a qual o conhecimento certo se funda na experiência, ou seja, o contato dos sentidos com os objetos dos sentidos. Gyanendras. Assim, a antítese do racionalismo, sua parte oposta, é mais comumente uma filosofia da experiência, onde se enxuga o transcendente e se aproxima do elo entre o homem e o seu redor, o ser aí no mundo. Bem-vindo ao empirismo materialismo. O principal alvo de Locke será a teoria das ideias inatas de Descartes, ou seja, o principal adversário de todo o empirismo inglês será o Descartes, né, que estabeleceu, dando continuidade ou pegando um gancho em Platão, as ideias inatas no homem. Página em branco? Não. Em seu trabalho filosófico, O Ensaio sobre o Entendimento Humano, 1690, o Locke irá tentar desvelar os limites do intelecto humano e refutar as teorias cartesianas. Então abre a citação do Locke, aqui embaixo vocês podem procurar a referência. Essa edição aqui é da Calouste Gulbenkian, portuguesa. É opinião corrente entre alguns homens de que há no entendimento, como que impressos, certos princípios inatos, afetivo,
noções primitivas ou comuns que a alma teria recebido ao ser criada e trazido com ela para este mundo, para convencer os leitores, sem preconceitos, da falsidade desta suposição. Bastará mostrar, como espero fazer no seguimento deste discurso, que os homens podem chegar a todos os seus conhecimentos pelo simples uso das faculdades naturais, aqui os sentidos, né? Locke irá tentar derrotar a existência das ideias inatas de forma genial, aqui eu estou sendo bem irônico, da seguinte maneira: de fato, nem as crianças, nem os idiotas têm delas o menor conhecimento, as ideias inatas. E tanto bastará para destruir o consenso universal exigido pelas verdades inatas. Efetivamente, afigura-se-me quase uma contradição dizer que há verdades impressas na alma que podem não ser conhecidas. E assim, se as crianças e os idiotas têm alma ou espírito, como tais princípios nela impressos terão forçosamente de se aperceber deles e de conhecer e aceitar necessariamente a sua verdade. Ora, como tal não acontece, é evidentemente que não existem impressões desse gênero. Em resumo, se não há noções naturalmente gravadas no espírito, como podem ser inatas? Mas se há, como podem ser conhecidas? Então ele vai pegar um exemplo particular e vai tentar desmascarar uma verdade ou uma hipótese geral através de um caso particular, idiotas e crianças. Porém, a criança, quando ela nasce, por exemplo, se você faz o parto da água, ela já sai nadando. Ela não morre afogada. Da onde veio aquele conhecimento de nadar, de bater as pernas e os braços para poder sobreviver? Então ele usa esse caso particular, que na verdade é uma falácia, para tentar derrotar um argumento geral, de uma hipótese geral. A fim de compreendermos a fundamentação central de suas teorias, as quais seriam as máximas a influenciar em grande parte a tradição do empirismo britânico e a base da teoria do conhecimento de Locke, como é que o homem aprende as coisas, vamos reproduzi-la na íntegra. Suponhamos então que a mente seja, como se diz, um papel em branco, aqui a questão da tábula rasa, né? Provavelmente tomada de Aristóteles. Vazio, um papel branco, ou seja, nossa mente é um papel em branco quando nós nascemos, vazio de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Como chega a recebê-las? De onde obtém esta prodigiosa abundância de ideias que a ativa e ilimitada fantasia do homem nele pintou, como uma variedade infinita? De onde tira os materiais da razão e do conhecimento? A isto respondo com uma só palavra: da experiência. Aí está o fundamento de todo o nosso conhecimento. Em última instância, daí deriva todo ele. São as observações que fazemos sobre os objetos exteriores e sensíveis ou sobre as operações internas da nossa mente, de que nos apercebemos e sobre as quais nós próprios refletimos, que fornecem à nossa mente a matéria de todos os pensamentos. Posterior a Locke e a Berkeley, o escocês David Hume, 1711 a 1770, irá levar o empirismo até as suas últimas consequências a um ceticismo radical. Intelectual brilhante, tinha o desejo de criar um sistema semelhante ao de Newton. Todo filósofo nessa época queria copiar o Newton, até o Immanuel Kant. Mas, em vez deste ser aplicado às leis da física, seria este revelador da natureza humana. Dividindo todo o conteúdo da mente em impressões e ideias, esses são conceitos
humeanos, Hume vai tentar explicar que o conhecimento só pode existir depois de ter passado pelos sentidos, sendo este todo o conhecimento possível abarcado pelo ser humano. Para dar a uma criança a ideia da cor escarlate ou alaranjada, do doce ou do amargo, apresento-lhe os objetos, ou, por outras palavras, transmito-lhe essas impressões. Mas não chego ao absurdo de tentar produzir as impressões despertando as ideias. Ou seja, para as coisas materiais sensíveis, para as ideias adventícias, como diria Descartes, isso funciona bem, né? Ou seja, é mais uma questão de uma ideia geral sendo aplicada em uma questão particular. E aí, pela bela retórica, pela bela explicação, o filósofo consegue convencer as outras pessoas. Ao aparecerem as nossas ideias, não produzem as impressões correspondentes e nós não percebemos qualquer cor, nem temos qualquer sensação pensando simplesmente nelas. Por outro lado, constatamos que qualquer impressão, seja da mente ou do corpo, é sempre seguida de uma ideia que se assemelha, sendo diferente dela apenas nos graus de força e vivacidade. Então aqui o livro do David Hume, eu não me lembro o nome desse livro, mas procurem a edição de 2002, eu acho que é da Universidade da Unesp. Assim, Hume tenta descartar a existência das ideias inatas, advogando que primeiramente conhecemos por meio dos sentidos e só e somente só é que tais informações chegam a compor os conteúdos da mente. Então aqui nós temos um divisor de águas, vamos ver como isso se processa, como é que são processadas, como é que se formam as ideias de acordo com a sabedoria do Srimad Bhagavatam, sabedoria Bhagavata. Bhagavad Dharma e ideias inatas. Enquanto a escola racionalista, o idealismo alemão, juntamente com filósofos como Platão, Leibniz e Wolff, além de grande parte da tradição medieval, estarem preocupados com um viés, com uma possibilidade de se conhecer a verdade absoluta, os adeptos do círculo empirista vão ter uma motivação muito mais pragmática e uma grande confiança nos sentidos, fazendo-os grandes amigos do homem e da energia material, os empiristas. Já na questão dos Vedas, transcendendo os limites humanos, está o conhecimento perfeito de Shabda Pramana, o conhecimento transcendental das escrituras reveladas, ou seja, supra-humano, supramundano, apaurushaya, que não conta com os sentidos, que transpõem e superam os limites da experiência, pratyaksha pramana, e das capacidades mentais por meio de suas inferências lógicas, que está em Anumana Pramana. Enquanto os empiristas estão patinando para entender as capacidades da mente, os Smrits, a seção dos Vedas que foram comentadas, por meio da conclusão dos sábios, estão focados no processo muito mais abrangente e sumamente importante de definir o que é o enredamento e a liberação da entidade viva nossa das garras da natureza material, o bem-estar último do indivíduo. Na Bhagavad Gita se explica: os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar seu corpo, nem conseguem entender que tipo de corpo ela usufruirá sobre o encanto dos modos da natureza. Ou seja, a questão da transmigração da alma e do karma é desconhecida para esses pensadores e para a população em geral, mas aqueles cujos olhos estão treinados em conhecimento podem ver tudo isso. Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 10. A Bhagavad Gita está falando sobre a questão da transmigração da alma, como ela acontece. O processo das ideias inatas é paralelamente descrito nos Vedas como as concepções impregnadas no corpo sutil do ser, entidade viva,
que são levadas a um outro corpo após o momento da morte. Assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para outro suas diferentes concepções de vida. Então, o pão no forno da padaria está distante, mas aqui do meu quarto, quando o aroma chega transportado pelo vento, eu posso ter um contato com o pão. Isso acontece de maneira sutil, não visível. Da mesma forma acontece com a transmigração da alma e as concepções que nós adquirimos na vida anterior, elas são levadas para um outro corpo através do corpo sutil, mente, inteligência e falso ego. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro tipo de corpo correspondente a essas concepções de vida. Enquanto os empiristas conseguem validar as funções da mente, que é a de pensar, sentir e desejar, tais pensadores estão a anos-luz de vislumbrar a perspectiva védica de que a mente tem um papel importantíssimo no aspecto de samadhi, ou o processo de, por meio das devidas técnicas, retirá-la da plataforma material, ou seja, extrair a mente dos objetos materiais e fixá-la em um único ponto, um ponto transcendental de preferência. Patanjali, o grande pensador, o grande filósofo de cerca de 1800 anos atrás, o grande compilador do sistema de yoga, Ashtanga Yoga, faz interessantes observações sobre esse processo, o que podemos comparar com o que foi definido como ideias inatas pela tradição ocidental. O Patanjali e os Yoga Sutras, o famoso texto, a famosa obra do Patanjali. O grande sábio Patanjali viveu supostamente entre os anos 200 a.C. e 400 d.C., apontado como um descendente de Maharaj Shantanu e provável encarnação de Anantashesha. Patanjali descreve dentro de seus Yoga Sutras concisas instruções, concisas instruções para uma metodologia prática para se conhecer a verdade suprema, no qual podemos ver de forma similar o conceito de ideias inatas dentro desta sequência de aforismos. Então vamos aos aforismos citados. Com clareza e paz mental, sem reflexão, o eu superior encontra felicidade. O eu puro. Nesse estado, a sabedoria sustenta a verdade, que é uma espécie de experiência, né? Por ter um propósito especial, esta verdade tem um foco diferente da sabedoria das escrituras ou inferência lógica, ou seja, transcende a mera teoria, né? Uma impressão mental desta sabedoria obstrui outras impressões mentais. Então, quando você tem uma experiência com essa impressão mental da verdade absoluta, do eu supremo, todas as outras impressões mentais que estavam girando, vivendo, estavam estacionadas, poluindo a mente, elas são expurgadas, elas são colocadas para fora da mente. Os comentários de Howard J. Resnick, Srilacharya Deva, doutor em sânscrito e estudos indianos pela Universidade de Harvard, são bastante eloquentes para podermos compreender o citado Sutra 150 e sua comparação com o conceito de ideias inatas. Uma breve citação do comentário de Hridayananda Goswami. O termo técnico sanskara é comum nos textos de yoga e significa uma impressão ou marca que fica na consciência. Estas impressões criadas nesta e em outras vidas formam o nosso inconsciente, que influencia nossa personalidade e escolhas atuais.
Patanjali aqui afirma que este elevado nível de consciência também causa impressões na nossa consciência, mas de natureza positiva e útil. A filosofia do yoga explica que a cada instante estamos reconstruindo nossa consciência. Vejam como a consciência é algo dinâmico, é algo volúvel, volátil, né? Ela é passível de mutações e de mudanças, assim como uma massa de modelar, ela é passível de ser manipulada, adicionando novas impressões. As impressões de natureza mundana terão um efeito mundano em nossa consciência, ou seja, as experiências materiais causarão impressões materiais, assim, por exemplo, como a experiência do primeiro beijo, a experiência do primeiro namorado, ou então um acidente de carro. Tudo isso causa impressões sânskaras muito fortes na nossa mente, que sempre vão trazendo recordações, vezes por vezes à tona, e muitas vezes traumas, ou então sensação de prazer, né, de saudosismo daquela atividade, etc. Esses são os sânskaras. Se forem impressões mundanas de natureza piedosa, ou seja, você fez caridade, fez coisas boas, poderemos nos elevar materialmente. Mas se forem de natureza impiedosa, que você explorou, que você prejudicou, que você machucou, foi violento com outros seres, com outras pessoas, seremos degradados. Além desses dois, porém, as impressões de natureza transcendental, que é conectada com Deus, têm o efeito de empurrar de nossa consciência as impressões mundanas. Da mesma forma que ao enchermos um copo com água, o ar é expulso, na medida em que enchemos nossa consciência com assuntos, sentimentos, desejos e experiências de natureza transcendental, gradualmente nos livramos da consciência materialista mundana. Por fim, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur aponta para o Bhagavata Purana como a fonte de referência suprema em questão de literatura védica, que ele, o Bhagavata Purana, por si só serve como embasamento. Se você cita ele, acabou. Em tal Purana, numa conversa entre o sábio Narada Muni e o rei Pratina Barri, é explicado o mesmo processo pelo qual se formam as ideias e as impressões na atual vida. Então, aqui abre a citação do Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29, verso 59. Eu não vou ler o sânscrito para a gente poder ganhar tempo e para o vídeo não ficar tão longo. Os peritos conhecedores das conclusões védicas dizem como alguém desfruta ou sofre dos resultados de suas atividades passadas. Mas na prática, observa-se que o corpo que realizou o trabalho no último nascimento já se perdeu. Assim, como é possível desfrutar ou sofrer as reações daquele trabalho num corpo diferente? O grande sábio Narada prosseguiu: a entidade viva age num corpo grosseiro nesta vida. Este corpo é forçado a agir pelo corpo sutil, composto de mente, inteligência e ego. Depois que o corpo grosseiro se perde, o corpo sutil continua a existir para desfrutar ou sofrer. Assim não existe mudança. Enquanto sonha, a entidade viva abandona o próprio corpo vivo. Ou seja, nos tornamos outra pessoa, assumimos outra identidade, uma identidade diferente no sonho. Através das atividades de sua mente e de sua inteligência, ela atua em outro corpo, seja um deus, seja como um cão. Após abandonar este corpo grosseiro, a entidade viva entra quer num corpo animal, quer num corpo de semideus, neste planeta ou em outro planeta. Assim ela goza dos resultados das ações de sua vida passada. A entidade viva trabalha sob a influência do conceito corpóreo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Sou homem, sou mulher, judeu, muçulmano. Esse é meu dever e por isso devo cumpri-lo. Essas impressões são todas mentais. Essas atividades são todas temporárias. Entretanto, pela graça da Suprema Personalidade de Deus, a entidade viva tem a oportunidade de realizar todas as suas
fantasias, invenções mentais. É assim que ela obtém outro corpo. Podemos entender a posição mental ou consciente de um ser vivo, de uma entidade viva, através de duas classes de sentidos: os sentidos de adquirir conhecimento, Gyanendriyas, e os sentidos funcionais, Karmendriyas. De modo semelhante, através da condução mental ou da consciência de uma pessoa, podemos entender sua posição na vida anterior. Certo? Dependendo do nível de consciência de alguém, atualmente podemos levantar hipóteses de quem ela foi em vida passada. Às vezes experimentamos algo repetidamente, embora nunca tivéssemos experimentado no corpo atual pela visão ou audição. Outras vezes essas coisas aparecem-nos de repente em sonhos. Portanto, meu querido rei, a entidade viva que tem uma cobertura mental sutil desenvolve toda espécie de pensamentos e imagens devido a seu corpo anterior. Pode ter certeza disso. Não há possibilidade de inventar qualquer coisa mentalmente sem que isso tenha sido percebido no corpo anterior. Então, partindo para nossas considerações finais, pode-se concluir que a mudança de um corpo para outro é como a mudança de roupa de uma pessoa no final do dia. A roupa externa muda, mas a pessoa é a mesma. Nossas impressões, desejos e vontades atuais, assim como o nosso atual corpo, são uma continuação de nossas atividades em existência pretérita em outros corpos. De acordo com a visão Bhagavata, os empiristas estão corretos parcialmente ao propor que as ideias e o conhecimento começam na experiência. Esse ponto eles estão corretos. Mas, por não conceberem a eternidade da alma e a mudança dos corpos, escapam-lhes o fato de os resíduos de tais experiências se acumularem no corpo sutil, o que pode ser chamado de inconsciente ou subconsciente, como expressaram grandes personalidades como o Arthur Schopenhauer, o alemão, e o Carl Gustav Jung. Tal conteúdo, o suíço, nosso vizinho aqui, tal conteúdo aflora em determinados momentos sem o controle do sujeito e se alojam também como conteúdo de ideias inatas ou sob a forma de reminiscência. Hoje está fazendo um dia quente, 25 graus, céu limpíssimo, azulzíssimo aqui em Zurique. Então, agradecemos a sua divina graça Swami Srila Prabhupada, que trouxe essa teoria perfeita sobre a formação das ideias no indivíduo, que não pode ser explicada totalmente sem a ajuda da compreensão do corpo sutil, não só o corpo grosseiro, o cérebro. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Por favor, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem com os amigos, deem uma doação de 1.000 euros cada um. Muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Hare Krishna e tchau!